Corandeu é a expressão latina que a tradição cristã emprestou para resumir um ensino, um ensino teológico muito comum em toda a tradição cristã e muito bíblico também, que é o ensino que nos diz que nós vivemos na presença de Deus. Fomos criados por Deus e nós não fomos lançados ao léu, nós não fomos entregues ao acaso. Deus, ele assiste, Deus, ele contempla. A nossa vida acontece debaixo do olho, da perspectiva, da observação de Deus. Embora esta seja uma verdade muito conhecida entre nós falamos sobre isso, nós cantamos essas coisas, esta é uma verdade muito pouco prática em nossa vida. Eu aposto com você que quando você fez as suas resoluções de ano novo, você deve ter pensado, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Teve agora há pouco, um casal chegou para mim e falou assim: pastor, a gente marcou a data do casamento. Eu, yes! Aí a gente, eu vou terminar a faculdade, eu vou completar aquele curso de inglês que eu nunca terminei, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você já percebeu que a gente planeja a vida sem a perspectiva de que tudo que a gente planejou, o que a gente vai viver ou deixar de viver, vai acontecer debaixo do olhar de Deus? A gente vive, a gente diz, amanhã farei isto, depois, não sei o quê. Passei a tarde, hoje almocei com o pastor Jefferson, que era pastor da equipe da nossa igreja, agora é pastor da Igreja Batista Urbana em Guarulhos. E aí então a gente conversando sobre as coisas e falando o planejamento, vai ter a inauguração da igreja lá em Guarulhos e não sei o quê. E a gente é assim, a gente planeja, a gente vive, a gente faz resolução de início de ano, e a gente não tem a perspectiva de que tudo que a gente vai experimentar ao longo de 2023, por todos os dias da nossa vida, tudo que vamos viver ou deixar de viver, fazer ou deixar de fazer, isto acontecerá debaixo da perspectiva e do olho de Deus. A nossa vida acontece, o palco da história tem o próprio Deus como espectador. E essa teologia, ou este ensino, essa expressão teológica, corandeu, ela resume tudo isso. Nós casamos, crescemos, amadurecemos, pecamos, fazemos o bem, fazemos o mal, absolutamente tudo que nós somos e fazemos acontece debaixo e na presença do Senhor. Corandeu. Então, a nossa tentativa nesta série é tentar ajudar você a resgatar essa consciência de que nós vivemos na presença de Deus. Não existe nenhum capítulo da nossa história, não existe nenhuma área da nossa vida que não seja visitado por Deus. E que por isso, esta verdade precisa modelar o nosso estilo de vida. Esta verdade precisa nos instruir de maneira profunda. Esta verdade, o fato de que os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os maus ou os bons. Isso precisa nos transformar e ser instrumento de Deus para o nosso crescimento. E essa, meus irmãos, é uma verdade que ela é bíblica, assim, até a última ponta, literalmente. O salmista, como a gente acabou de cantar e receber a ministração que o Zezé trouxe para nós, o salmista, ele fala isso muito claramente lá no Salmo 139. Se suba aos mais altos céus, lá tu estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá tu estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, até ali a tua mão e a tua destra me susterá. A nossa vida, meus irmãos, ela acontece debaixo
do olhar e da perspectiva de Deus. Deus vê tudo que somos e tudo que fazemos. Agora, talvez você esteja perguntando, pastor, entendi o que é corandeu, entendi este ensino bíblico, entendi também que muitas vezes a gente vive como se isso não fosse verdade, entendi que, ok, peguei, captei a introdução. Agora, o que esse texto que a gente acabou de ler tem a ver com isso? O que esse texto que a gente acabou de ler, ele tem a ver com essa ideia de uma vida que é vivida debaixo do olhar de Deus e na presença constante do nosso Criador? A resposta, ela é simples. Ao longo dessa série, nós vamos olhar para cenas no livro de Gênesis que nós encontramos, nos quais nós encontramos personagens que se encontraram com Deus, se perceberam na presença de Deus e que por isso eles então tiveram a sua vida transformada e tiveram seus caminhos revisitados, tiveram a sua interioridade revisitada e transformada simplesmente porque se encontraram na presença de Deus. Corandeu, esta é a série do início deste ano. Nós vamos até o Carnaval observando cada uma dessas cenas. Hoje quero lhes falar sobre esta cena, a primeira cena, a cena no Éden, na presença de Deus no Éden. E essa é uma cena que você conhece bem. Não existe um cristão com o mínimo de caminhada numa escola bíblica dominical que não conheça a história do Jardim do Éden. Agora, ao mesmo tempo que muitos de nós conhecemos esse relato, eu costumo dizer que o texto de Gênesis 3 ele é muito pouco compreendido e muito pouco apreciado. Você sabe a história, Deus cria o primeiro homem e a primeira mulher, celebra o primeiro casamento, coloca o homem e a mulher no jardim, e normalmente a gente acha que o jardim era uma espécie de um resort, né? Era uma espécie de um lugar onde Adão e Eva viviam numa boa, que estava tudo certo, estava tudo bem, eles não precisavam fazer nada, bastava esticar a mão e pegar um fruto da árvore, bastava fazer bastava eles pensarem ou eventualmente ponderarem sobre algo que eles gostariam de ter ou de fazer, eles iriam lá e realizavam, porque o jardim era sensacional. E de fato, o jardim era sensacional. Mas é tolo aquele que pensa que no jardim não tinha, por exemplo, trabalho. Fomos criados por Deus, os nossos pais, Adão e Eva, eles foram criados por Deus, foram colocados no jardim. E se você voltar no capítulo 2, no versículo 15 de Gênesis, você vai ver que Deus deu uma tarefa para Adão e Eva de cultivar do jardim. Cultivar a terra, produzir, desenvolver a criação como um todo. A ideia que nós temos em Gênesis no capítulo 2 é que Deus entrega a criação nas mãos de Adão e Eva e fala assim: agora que vocês vão dominar sobre a criação, vocês precisam exercer um domínio que vai fazer com que a criação se desenvolva. A criação está no estado bruto e compete você, Adão e Eva, vocês lapidarem a criação, desenvolverem a criação. E eles faziam isso. Até que então chegou o momento da desobediência. E normalmente quando a gente lê o versículo 8, a gente acha que a gente está lidando com uma cena que é pontual. A gente lê o versículo 8 e o versículo 8 nos diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. A gente normalmente acha que esta cena de Deus andando no jardim, quando soprava a brisa do dia, isto foi uma coisa pontual, porque Adão e Eva desobedeceram, então Deus entra no jardim e fala: o que está acontecendo? Não, a expressão hebraica aqui ela é muito clara em nos mostrar que isso daqui era algo habitual. Em outras palavras, Deus vinha se encontrar com os seus filhos Adão e Eva todos os dias, quando soprava a brisa do dia, quando estava acabando o dia, Deus descia do seu trono de glória e vinha se encontrar com Adão e Eva. Porque acredite, embora nós tenhamos sido criados
para servir e trabalhar, desenvolver a criação, dominar sobre a criação. Nós fomos, em última análise, criados para desfrutar de comunhão plena com Deus e nos encontrar com o Senhor no final do dia. É por isso que a nossa vida é vazia, meus irmãos, quando a gente vive uma vida em que a gente não encontra o Senhor no final do dia. A gente pode trabalhar, a gente pode desenvolver criação, a gente pode conquistar, a gente pode construir império, a gente pode subir no mais alto do que a gente pode subir. Mas no final do dia, meus irmãos, eu e você, nós somos criados para encontrar com o Senhor Deus na brisa do dia. E quando a gente não encontra com o Senhor Deus na brisa do dia, a nossa vida é absolutamente vazia. Nós fomos criados para viver na presença de Deus, para andar com Deus, para estar corandeu todos os dias, todo momento, desfrutando desta intimidade. Então, quando Deus desce naquela cena específica da queda, não é algo pontual, ai, Deus decidiu aparecer. Não. É interessante porque os teólogos que discutem essas questões que estão envolvidas em Gênesis 3, eles conjecturam muitas vezes sobre o que poderia ser esses encontros do homem e a mulher com Deus antes da queda, antes do pecado entrar na história. E a maioria dos teólogos, eles são unânimes em dizer que, obviamente, nestes encontros diários em que Deus encontrava com os seus filhos ali, a primeira coisa que acontecia certamente era adoração. Adão e Eva reconheciam o seu Criador e adoravam o seu Criador. Adão e Eva, eles se encontravam num espírito de adoração. Mas a maioria dos teólogos do Antigo Testamento, que são sérios e que conhecem o texto bíblico, eles vão dizer que nestes movimentos de encontros, nesses encontros, havia também comunhão, um compartilhar das descobertas de cada dia. Eu fico imaginando Adão chamando o Senhor e falando, Deus, olha, hoje o dia foi muito legal. Acho que eu aprendi aqui um jeito novo de potencializar o cultivo da terra, de irrigar melhor a terra, de fazer com que o fruto se desenvolva. Havia um compartilhamento, havia uma comunhão, havia um movimento de intimidade. E ainda que sim, tenhamos sido criados funcionalmente para o trabalho, corandeu, viver na presença de Deus não é algo funcional, é algo que explica quem somos. Eu sou alguém que foi criado por Deus fundamentalmente para desfrutar desta presença. Isso não é uma definição funcional do homem. Isso é uma definição, como a gente fala na teologia, ontológica, daquilo que nós somos. Isso define o que somos. E é por isso, meus irmãos, que nós vivemos profundo vazio existencial, quando nós não encontramos com o Senhor no final do dia. É por isso que a vida ela perde sabor, ela perde cor, quando a gente vive uma vida, e às vezes a vida ela é muito boa, às vezes a vida ela é bem sucedida, às vezes a vida é legal, a vida é bacana, mas ela vai ser vazia de significado e de realização quando a gente vive a nossa vida sem encontrar o Senhor na virada do dia, sem encontrar o Senhor na brisa do dia. Em outras palavras, sem ter essa constante comunhão com o nosso Deus. Funcionalmente, fomos criados sim para trabalho e para desenvolver a criação. Ontologicamente, somos seres criados para a comunhão e para a presença de Deus. Nesses 12 dias de férias que Isabela e eu tiramos agora nas últimas semanas, a gente foi para a praia. E aí, na praia, eu tentei todos os dias fazer minimamente alguma atividade física. E aí foi muito interessante, porque eu e Isabela, a gente deu o azar de ir nesses últimos dias para a praia que só choveu, né? Então, de 12 dias que a gente ficou na praia, foram 4 dias de sol, e o resto chuva, nublado e tudo mais. Então, já que não dava para ir caminhar na praia, eu decidi subir lá na academia, lá do prédio onde a gente estava, e aí subi na academia. E aí, como esse negócio está indo para a internet, eu vou chamar aqui do Seu Zé. Encontrei o Seu Zé na academia do prédio. Falei, não dá para ir caminhar, fazer uma caminhada na praia e tudo mais, vou aqui na esteira mesmo do prédio. Aí eu já entrei, né? Aí o Seu Zé já virou para mim, tá precisando, né? Aí eu falei, obrigado pela parte que me espanca. E aí comecei a conhecer o Seu Zé, trocar uma ideia com o Seu Zé.
Seu Zé é um cara sensacional, muito legal, muita gente boa. Trombei com ele algumas vezes ali, enquanto estava ali na praia. E o seu Zé, fundamentalmente, um homem aposentado, e a vida dele é muito simples. Se mudou para a praia, para a região ali do litoral, vive num apartamento muito bacana ali na Riviera de São Lourenço, e aí ele vive lá, tá joia, tá legal, acorda às 7 da manhã, ele me disse, o seu Zé falando, não, eu acordo às 7 da manhã. Falo, puxa, bacana. E aí o que você faz? Eu saio para dar uma caminhada na praia. Caminho na praia, ponho o pé na areia, respiro fundo. Saudável isso, né? Isso é coisa que a gente aspira, né? Pô, quem me dera, né? Eu. Né? E aí ele falou, continuou descrevendo a rotina dele. Aí ele falou, não, e ali por volta das 8 horas eu estou voltando já para casa, passo na padaria, pego um pão fresco, volto para casa, encontro a minha esposa, tomamos um café. E a gente conversa, a gente fala, muito politizado o seu Zé, então a gente conversa, fala da política, ele falou muito do Bolsonaro, do Lula, de não sei o quê, o governo novo, o governo velho, cansou até de tanto falar de política, mas eu imagino que ele estava lá, toma lá o seu café com sua esposa, fala de política e etc, discute, lê o jornal. Aí depois ele virou para mim e falou, e depois? Ele falou assim, não, e depois a minha esposa senta lá no ateliêzinho que ela tem e ela faz ponto cruz. Sensacional. E você? Eu vou ler alguma coisa, vou fazer alguma coisa. Às vezes eu saio para fazer algum trabalho manual. Estou começando a praticar alguns esportes aí diferentões. E não sei o que é um esporte diferentão. Ele disse que começou a praticar arco e flecha. Aí eu falei, uau, espetacular. E foi descrevendo a vida dele, né? Eu ouso dizer que alguns de nós ficaria com inveja da vida do seu Zé, ali na Riviera. Só que já que ele me chamou de gordinho na entrada, eu não deixei por menos, falei, eu vou evangelizar esse cara. Virei para ele e falei assim, seu Zé, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se o Todo-Poderoso te chamar daqui 5 minutos, o que você tem para dizer para ele? Agora. Aí ele fechou a cara. Falei, o que você está querendo, garoto? Aí eu falei, não, se o Todo-Poderoso te chamasse agora, nesse exato momento, a sua presença, o que você teria para apresentar para ele, para que o Todo-Poderoso te favorecesse? Ele ficou meio desconfortável, porque logo percebeu que ele não tinha uma resposta. Mudou de assunto, falou, poxa, bem que você falou isso, porque a religião, e aí quis começar a filosofar sobre a religião. Meus irmãos, isso é vazio existencial. Mora na Riviera de São Lourenço, tem a vida que alguns de nós gostaria de ter. Mas se a gente vive uma vida que no final do dia a gente não encontra com Deus e não desfruta dessa comunhão, acredite, a gente vive absoluto vazio existencial. Fico imaginando a esposa do seu Zé olhando para Deus no dia da glória e falando, Senhor, aqui está a minha coleção de ponto cruz. O seu Zé dizendo, Senhor, aqui está a minha casa na praia. Absoluto vazio existencial. Essas coisas em si não são más. Quero dizer isso para você, não são más. Essas coisas em si, inclusive, são dádivas de Deus para que a gente possa desfrutar delas, debaixo do temor do Senhor. Mas acredite, não importa quão alto cheguemos, ou quão baixo nós estejamos, visto que nós fomos criados para encontrar com Deus na dobrada da brisa do dia, na soprada da brisa do dia, se a gente não se encontra com Deus, a gente vai viver um vazio existencial. Precisamos da presença de Deus, porque sem a presença de Deus, vivemos vazio de significado. Essa presença nos dá verdadeiro significado. Agora, não somente nos dá verdadeiro significado e explica a nossa realidade, a nossa existência, essa existência, essa presença, ela interpela a mim e a você. É uma presença que nos interpela de maneira profunda. Porque eu não sei se você já leu com cuidado esse texto. O texto fala para nós que Adão e Eva, eles abriram os olhos depois que eles tinham comido o fruto, se perceberam nus.
E então eles procuraram fazer algumas coberturas para o seu próprio corpo e para a sua nudez com folhas de figueira. Fizeram uma tanga de figueira. A gente vai voltar na tanga de figueira daqui a pouco. Mas eles tentaram resolver o seu problema aparente. Qual que é o problema? Nudez. Um corpo desnudado. Então o que eu vou fazer? Pego as folhas de figueira, costuro lá uma tanga e me cubro. Até o momento que Deus entra na história e Deus se apresenta a Adão e Eva chegam à conclusão de que o seu problema é muito mais do que só uma nudez física e uma descobertura do corpo. Esta presença interpela Adão e Eva. Esta presença de Deus faz com que Adão e Eva, eles falem, opa, o nosso problema não é só uma mera nudez. O nosso problema não é só não ter uma cobertura para as minhas partes íntimas. O meu problema não é meramente material, não é me encontrar. O meu problema não é costurar a tanga de figueira. Existe um problema muito mais grave do que o da nudez. Existe uma separação espiritual muito mais profunda do que uma mera nudez. E eu não sei como você é, mas a gente é muito preocupado com a realidade material, né? A gente é muito preocupado, e acredite, temos que ser preocupados com a realidade material. Imagino que no início do ano você está preocupado, IPVA, escola das crianças, as coisas todas que vêm num avalanche, né? E é justo e legítimo que sejamos preocupados com essas coisas, mas estas coisas não são o fim da vida e da realidade e da nossa experiência sobre a terra. E aí vem a presença de Deus. Deus começa a caminhar e eles ouvem os passos de Deus no jardim e eles falam, opa, tem muito mais do que a gente está imaginando, vamos nos esconder. Porque a presença de Deus faz com que eles olhem para dentro. A presença de Deus faz com que eles olhem para si, faz com que eles não vejam somente a dimensão material da nudez física, e eles começam a olhar para dentro do coração e eles falam, eita, tem coisas muito mais profundas. Meus irmãos, na presença de Deus, é impossível passar inerte à presença de Deus. A presença de Deus sempre vai nos interpelar. A presença de Deus sempre vai fazer com que a gente questione os nossos valores, questione as coisas que são importantes para nós. A presença de Deus, ela é algo que nos interpela profundamente. E por que nos interpela? Ou nós nos ajoelhamos diante do Todo-Poderoso na sua presença e falamos, Senhor, misericórdia, me ajuda. Ou nós fugimos, como fizeram nossos pais, porque nós odiamos ser interpelados por Deus. Ninguém quer ser colocado em xeque. A presença de Deus nos interpela. O simples fato de Deus entrar na cena, Deus está gritando para Adão e Eva, o teu problema não é só uma nudez, não. O teu problema não é só você arranjar uma cobertura para a tua nudez, não. O teu problema não é só de natureza material, não, Adão e Eva. O teu problema é espiritual. O teu problema é muito mais profundo. O teu problema vai para além. Pensa no tipo de vida que você está vivendo, nos valores que você tem. Adão e Eva, eles são convidados a uma profunda reflexão acerca dos seus próprios caminhos, pelo simples fato de Deus entrar na cena. Só que na presença de Deus, meus irmãos, na presença de Deus, ou nós nos entregamos e reconhecemos quem nós somos, ou nós fugimos como nossos pais fazem, porque odiamos ser interpelados pelo Todo-Poderoso, ser questionados nos nossos valores. O que as tuas resoluções de início de ano dizem a você? Se Deus entra na tua sala e fala assim, escreve aqui na minha frente o que você quer conquistar em 2023. Eu tenho certeza que a lista ia mudar. Eu tenho certeza que se Deus senta na minha e na tua sala e fala assim, escreve aqui para mim a tua lista de 2023 de resoluções, eu tenho certeza que eu e você iríamos ficar envergonhados de dizer para Deus que em 2023 nós queremos X, Y ou Z. Porque a mera presença do Todo-Poderoso faz com que a gente pense duas vezes, faz com que a gente reflita, faz com que nós sejamos interpelados pela beleza de Deus, pela glória de Deus, por um Deus grandioso,
que faz com que a gente olhe para a realidade muito para além da realidade material, da nudez da vida, da cobertura da nudez, da providência da cobertura da nudez ou não. Essa semana, na verdade domingo passado, você sabe, eu estava fora de férias, só que, enfim, eu sou daquele tipo de crente criado na tradição evangélica que, enfim, considera o domingo um dia importante, dia do Senhor. E eu cresci, assim, é muito raro eu não estar na igreja no domingo, muito raro. E aí, eu lembro que no domingo passado estava eu lá lá na praia, Isabela comigo, Antonella e tudo mais, e o dia primeiro foi ruim pra gente, que a Antonella virou a casa do avesso. Foi um dia ruim pra Antonella, porque não era dia de piscina, porque estava chovendo, e aí você sabe, uma criança de um ano e 10 meses, entediada, dentro de um apartamento deste tamanho, ela consegue criar o caos. E aquele dia primeiro foi difícil. Nossa, complicou o negócio. Aí chegou uma hora que eu literalmente peguei e falei assim: Isabela, pega essa criança, saia daqui. Ainda quis dar uma desculpa espiritual, porque eu vou assistir o culto. Eu vou ligar aqui a internet e eu vou assistir o culto. Aí sentei, Isabela, tá bom. Sabe aquela coisa? Super clima de culto, né? Só na minha casa que acontece isso? Eu imagino que não. E aí, sentei no sofá da sala, falei, vou ligar aqui a internet, liguei lá a TV com o YouTube, botei lá, estou aguardando sair a transmissão, abriu a transmissão, estou lá assistindo, cultuando, aí começa o primeiro louvor, eu já... Deus me interpelando. Deus está aqui, estou na presença do Todo-Poderoso. Aí começa o sermão, a ministração da oração. Aí você começa a ser questionado, interpelado nos seus valores. E eu pensando, nossa, eu sou muito ruim crente. Com a desculpa de ser crente domingueiro, eu tratei a minha mulher do jeito que eu tratei. E fiquei profundamente constrangido. E aí começou o sermão, e se você não esteve aqui no domingo passado, eu queria dizer para você, você perdeu um banquete espiritual que nós recebemos do João. E aí o João começou a pregar, e aquele negócio começou a pegar. Agora você deve estar pensando, puxa, então o pastor teve uma hora que ele dobrou o joelho, se ajoelhou, se arrependeu dos seus pecados, e falou assim, Senhor, me ajuda, olha que crente medíocre que eu sou. É nada. Vi que estava ficando azedo, eu peguei o controle da TV e desliguei. Porque sim, sou como meu pai Adão, que diante da presença interpeladora de Deus, foge. Foge. Conhece aqueles crentes que falam assim, não, ainda não está na hora de voltar para a igreja, não. Porque está com medo da presença interpeladora de Deus. Conhece aqueles crentes que falam assim, não, vou primeiro resolver minha vida, vou primeiro fazer isso, fazer aquilo. É medo da presença interpeladora de Deus que questiona os nossos valores, que questiona o tipo de vida que a gente vive, que questiona, coloca em xeque quem nós somos. Os meros passos de Deus no jardim fazem com que Adão e Eva revejam todos os seus valores e conceitos. Agora, não é somente uma presença que define quem somos, não é somente uma presença que nos interpela, mas é uma presença que grita a nossa insuficiência. Porque, meus irmãos, eu não sei quantos de vocês estavam aqui, eu imagino que muitos poucos de vocês, acho que olhando aqui, só o Samuca e a Jana estavam aqui no início da nossa igreja. No iniciozinho da nossa igreja, quando nós começamos lá em 2017, a primeira série que nós tivemos aqui na nossa igreja foi uma série em Gênesis. Nós fizemos um voo panorâmico em Gênesis lá em 2017. E obviamente preguei lá em 2017 a série de Gênesis, preguei Gênesis capítulo 3. E naquela ocasião, eu não vou repregar tudo aquilo que eu falei 6 anos atrás, mas naquela ocasião eu propus para a nossa igreja que Adão e Eva eles foram os primeiros religiosos da história.
Por quê? Porque Adão e Eva, eles se viram aquém de um Deus soberano e todo-poderoso, que eles sabiam que eles não podiam tratar como um igual. Porque, meus irmãos, fundamentalmente, um Deus que a gente olha, tem que olhar para baixo para encarar esse Deus, a gente não respeita. Se nós estamos além do Deus que nós cultuamos, a gente não honra esse Deus, a gente não reverencia esse Deus, a gente não leva a sério esse Deus, a gente não louva esse Deus. Um Deus pequeno a gente não trata com reverência. Um Deus que é semelhante a nós, é um Deus que nós criamos, é um ídolo. Por quê? Porque ele é criado à nossa imagem e semelhança. O ídolo também a gente não respeita. Agora, um Deus, um ser que nós encaramos e olhamos para cima, ele está além de nós, e nós nos percebemos aquém deste Deus, aí a gente precisa de um chamado mecanismo de compensação para a gente poder alcançar esse Deus. Aí, para alcançar Deus, a gente vira batista reformado. Para alcançar Deus, a gente dá dízimo, mecanismo de compensação. A gente sobe a escadaria do Padim Inciso de joelho, mecanismo de compensação. Já que Deus está aqui, além e eu estou aquém, o que eu preciso fazer? Qual que é o mecanismo de compensação para que haja um relacionamento entre eu e este Deus que está além de mim? Mecanismo de compensação. Acredite, o mecanismo de compensação de Adão e Eva é muito simples. Eles se perceberam aquém, viram, temos um problema. Qual que é a sua religião? A religião da tanga de figueira. O mecanismo de compensação de Adão e Eva é construir uma tanga. Membros da Igreja Batista da Tanga de Figueira, fiéis, constrói tanga de figueira, porque a proposta da religião justamente é essa: é eu recuperar este distanciamento a partir do meu próprio esforço. Dá dízimo, faz isso, paga a promessa, faz não sei o quê, vai não sei aonde, deita quando o pastor manda deitar, rola quando o pastor manda rolar, dá patinha quando o pastor manda dar patinha, e os mecanismos de compensação serão satisfeitos. Adão e Eva, eles pegam um mecanismo de compensação. Vamos resolver o nosso problema diante de Deus pelo nosso próprio esforço. E eles constroem uma tanga de figueira. Eles costuram uma tanga de figueira. Ali está a sua liturgia de adoração. Basta Deus entrar. E Adão e Eva percebem que a sua tanga de figueira é inútil. Porque a presença de Deus expõe a insuficiência das nossas obras e da nossa engenhosidade religiosa. Não tem absolutamente nada que Adão e Eva possam fazer para convencer o Todo-Poderoso de descer no Éden. Não tem absolutamente nada que eles possam oferecer ao Todo-Poderoso para tentar convencer o Todo-Poderoso de descer onde eles estão. Ah, Deus, olha a tanga bonita que eu costurei, desce aí. Não. Meu irmão, a presença de Deus é um brado que grita a insuficiência da nossa engenhosidade religiosa. E talvez você tenha pensado, em 2023 você é crente de verdade. Vou para a igreja, vou dar dízimo, vou participar da campanha, vou fazer tudo que o pastor mandar eu fazer, vou servir lá no ministério, vou até ajudar o pessoal que me para na rua, lá no farol, vou dar dinheiro para esse pessoal. Se isto é um mecanismo de compensação, não passa de uma religião barata e insuficiente. A presença de Deus mostra, Deus entrando no jardim, mostra para Adão e Eva que a sua tanga, ela é insuficiente. Deus mostra que aquela costura engenhosa de folhas de figueira é algo que não resolve. E talvez você está achando que você ser um bom batista vai ser uma coisa boa em 2023, se for mero mecanismo de compensação. Eu vim dizer para você, não volte aqui domingo que vem, porque é inútil. Puxa, pastor, agora você ofendeu. Sim, porque a presença de Deus ofende a nossa altivez religiosa,
a altivez da nossa engenhosidade religiosa. Deus desce para encontrar os seus filhos desobedientes por graça. Porque a presença de Deus é uma presença que explica quem nós somos. A presença de Deus é uma presença que interpela os nossos valores e os nossos critérios e o nosso coração. A presença de Deus grita a insuficiência da nossa engenhosidade religiosa. Mas quando Deus decide ainda assim descer e nos encontrar no Éden, Ele o desce por graça. É um doce brado da graça de Deus, Ele descendo para encontrar seus filhos desobedientes. Deus desce porque Adão e Eva têm algo para oferecer. Deus desce porque Ele quer encontrar os seus filhos na sua condição miserável. Ah, se isso não é graça, eu não sei mais o que é graça. Se isso não é a mensagem do Evangelho dizendo: Jesus já fez tudo aquilo que era necessário para que nós pudéssemos receber favor do Todo-Poderoso, e não importa o que nós façamos, eu não sei o que é. Enquanto a índole religiosa está dizendo: vai lá e constrói a tua tanga de figueira, vai lá em 2023 e vira um belo de um fariseu. A presença de Deus nos clama, nos convoca a desfrutar da sua graça, porque Ele nos dá de si e nos dá a sua presença graciosamente. Deus desce ao Éden, não porque Adão e Eva merecem, mas porque Deus é bom, porque Deus é gracioso. Agora, sabe por que Adão e Eva tiveram a sua nudez coberta? Por Deus. Deus tira, a tanga de figueira de Adão e Eva, Ele mata o animal. E Deus cobre a tanga de figueira, a nudez de Adão e Eva. Sabe por que isso foi possível? Porque um dia Deus decidiu enviar o seu filho para ser exposto nu na cruz. Na nudez de Jesus está a redenção de Adões e Evas como eu e você, que tentam desesperadamente encontrar a sua redenção na sua própria engenhosidade religiosa. Deus desce para se encontrar comigo e com você por causa de Jesus. Aliás, Jesus é o descer de Deus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. No Éden, Deus desceu, porque Deus decidiu um dia sacrificar o seu Filho. Deus nos dá da sua presença, da sua intimidade, da sua comunhão, porque um dia Ele decidiu marginalizar o seu Filho, abandonar o seu Filho. Deus nos encontra em graça, porque um dia Ele derramou ira sobre o seu Filho. Deus nos visita e nos acolhe em sua presença, porque um dia Jesus foi expulso da presença do Pai. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu vim pregar para você um Evangelho. E vim dizer para você: eu não sei o que você está planejando para 2023. Não faço ideia. Eu não consigo conceber. E saiba, graças a Deus, porque eu não consigo conceber. Mas eu vim dizer para você, o seu 2023, ele tem o potencial de ser profundamente vazio de significado, se você não levar a sério a presença de Deus na sua vida. Ele já desceu. Ele já veio ao nosso encontro. Ele já veio visitar a gente. Ele já veio nos encontrar nos nossos pecados, na nossa desobediência, nas nossas mazelas. Basta a gente falar: Senhor, não quero mais fugir, como fez Adão e Eva. Eu quero ser visitado. Quero ser encontrado na Tua presença. Quando estava na UTI, nos dias da minha recuperação, conheci uma senhora
chamar aqui de Joana, está indo para a internet. E essa senhora me relatou uma experiência absolutamente cética. Uma senhora de idade que estava lutando contra uma leucemia de grau avançado, estava lá na mesma unidade de reabilitação que eu estava. E aí essa senhora, um belo do dia, eu ia fazer as minhas fisioterapias e tudo mais, ela fazia mais ou menos no mesmo horário que eu. E aí eu encontrava de vez em quando essa senhora. Uma hora ela descobriu que eu era pastor, descobriu que tinha todo esse movimento que a Urbana promoveu de oração e etc. E aí, num belo do dia assim, do nada ela virou para mim e falou assim: pastor, pois não. E em lágrimas ela veio me falar assim: essa noite foi diferente. De fato, tinha sido uma noite bem difícil para ela do ponto de vista da saúde. Só que ela virou para mim e falou assim: pastor, essa noite Deus me visitou no meu quarto. Aí eu virei teólogo, né? Cético, falei: não. E o que você falou para Deus, minha senhora? Aí eu virei para ela e ela virou para mim e falou assim: e pastor, o que se fala nessa hora? Eu não falei nada, simplesmente disse: Deus, fica aí. A gente precisa aprender a dizer: Deus, fica aí quando Ele chega, e parar de fugir. A gente precisa aprender essa receita de falar: Senhor, já que eu estou sendo visitado por Ti, fica aí. E eu vou ficar quieto, não vou ficar perguntando, não vou... Deixa eu desfrutar da Tua presença. Isso nos é garantido, meu irmão e minha irmã, porque um dia Jesus Cristo morreu na cruz. Deus vem nos visitar na nossa condição. E às vezes a gente precisa aprender a dizer para Deus: Deus, fica aí. Na hora eu me ofendi com a resposta dessa mulher. O que é que essa mulher pensa que ela é para virar para Deus e falar assim: fica aí? Ah, essa é muito melhor, uma resposta muito melhor do que a de Adão e Eva, que quando Deus entrou, fugiram. Deus, seja bem-vindo. Fica aí. Mas vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Mas vale um ano na presença de Deus do que uma vida inteira longe de Deus. A minha oração por mim e por você é que 2023 seja marcado pela presença profunda da visitação de Deus na nossa vida. Que a minha e a sua oração seja: Deus, fica aí. Entra, estou ouvindo os teus passos no jardim. E em vez de fugir de Ti, eu quero correr para Ti e dizer: Tu és bem-vindo, Senhor, e quero ficar na Tua presença. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, obrigado. Obrigado porque em Jesus somos visitados. Obrigado porque em Jesus a gente pode experimentar verdadeiramente a Tua presença. Ah, Pai, na cruz, no pé da cruz, a gente encontra quem a gente é. No pé da cruz a gente descobre aquilo para o qual nós fomos criados. E no pé da cruz nós recebemos esse brado doce da Tua graça, dizendo que, embora não mereçamos, o Senhor escolheu nos encontrar na nossa miséria, no nosso cansaço, na nossa falência espiritual. Ah, como é precioso saber que o Senhor vem nos visitar. Por isso, Pai, queremos fazer essa oração. Fica aí, Senhor, porque 2023 não vai fazer nenhum sentido na nossa vida se a gente não ouvir os Teus passos e não se achegar a Ti. 2023 não vai ser um ano de realização espiritual, existencial, se a gente não experimentar a Tua presença. Gratos nós somos por Jesus nosso Senhor, que conquistou a dádiva da Tua presença na cruz. Nele nós oramos. Amém.